Oi, oi, oi! Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, segunda do dia, né? Hoje de manhã nós falamos sobre hierarquia. Oi, Magali, seja bem-vinda. Oi, Cami, a Cris já chegou, nossa maravilhosa. Eli, seja bem-vinda, mulher. Rosane, Gisele, Grazi. Que delícia receber vocês aqui, meus amores. Estou vendo um monte de rostinho novo. Quem tiver aqui pela primeira vez ou tiver recente, coloca eu para eu ir conhecendo você, porque é maravilhoso. Ai, muito bom, Elísia. Você é nova aqui, né, meu amor? Oi, Simone, seja bem-vinda. J. Borges, que legal, gente. Então, vão se sentindo em casa, vão... Ah, Magali, seja bem-vinda, coisa boa que você tá, né, começando essa jornada aqui com a gente. E a J. Borges dos States, arrasou, seja muito bem-vinda. A Simone. Ai, que legal, gente. Então, para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Eu sou Franciane Patrício. Empodere-se. Que maravilhosa. E eu tô aqui para falar para vocês das terapias integrativas, né? Onde nós podemos integrar, não só olhar para o nosso físico, mas também olhar para o nosso campo energético, emocional, mental, né? E até chegar a esse campo da consciência, porque muitas vezes a gente tenta resolver alguma coisa olhando só uma parte, mas a gente realmente precisa aprofundar tudo isso, né? Então eu sou consteladora familiar e quero te convidar para a Semana do Resgate do Feminino, que eu mostro como destravar a sua vida através dos movimentos sistêmicos. Então, de Floripa, pertinho de mim, Márcia, que delícia! Então, gente, para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Do dia 23 ao dia 30 de novembro rola a Semana do Resgate do Feminino, que é gratuita, onde eu passo para vocês, né, o início de tudo. Porque que muitas vezes a gente tenta fazer coachings, cursos e várias coisas e o negócio não flui. Sempre ajuda, né? Mas muitas vezes, apesar de tudo isso que a gente vai fazendo, a gente sente que o negócio não flui. E as pessoas chegam pra mim e falam: Fran, eu não sei por onde começar. Então aqui eu digo, a gente começa pelo começo, né? Sistemicamente, o nosso começo é o nosso nascimento, né? Então, eu quero que vocês comecem a olhar para tudo isso, né? As lives que eu estou compartilhando, elas trazem realmente esse amor em ordem para que vocês consigam se desemaranhar e ter força aí para seguir na vida. E essa deusa convidada de hoje, ela é maravilhosa, gente. Eu tive a honra de conhecê-la pessoalmente, a Cristiane, também me conheceu através de uma live, e ela começou a olhar para as relações com a mãe dela. Hoje ela está muito bem sucedida, está fazendo vários cursos, várias palestras, e ela vai falar sobre a relação do dinheiro junto com essa relação com a mãe. O que tem a ver uma coisa com a outra? Através da própria experiência dela do resgate do feminino. Então eu vou chamar essa maravilhosa aqui. Vem pra cá, Cris, pra gente fazer, que eu tô morrendo de saudade de você, mulher. Vem me visitar aqui no sul. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu colocar de lado para ficar igual você. Isso, maravilhosa. Assim a gente consegue gravar depois, Cris, e disponibilizar pra mulherada lá no YouTube. Como é que você tá? Linda, como sempre. Eu tô maravilhosa, cada segundo melhor. E você, como você tá? Que bom, meu amor. Tô muito feliz, né? Tantas mulheres novas chegando. A Cris, gente, quando ela chegou, era da primeira turma, né, Cris? E agora nós estamos em muitas mulheres, meu amor. Então, assim, tá lindo demais esse trabalho. Várias mulheres novas chegando. E eu gostaria que você contasse a sua história para eles, para elas. Tá. Me diz se a internet vai oscilar um pouquinho, que eu tô no aeroporto. Me diz como é que tá pra você, senão eu troco a conexão, tá bom? Perfeita, amor. Perfeita. Uhum.
Então tá bom. Primeiramente, gratidão de estar falando aqui com você, te olhar e perceber a nossa transformação. É algo que mostra pra gente que tudo está disponível, né, Fran? Eu lembro exatamente quando a gente se conheceu, o que a gente escolhia, quem a gente era. E hoje, o que a gente está fazendo na nossa vida e na vida de outras pessoas. E isso é transformador. Porque se a gente mudou a nossa história, a gente consegue tornar isso disponível para qualquer pessoa que também quiser mudar, né? Então é um prazer te ver nesse lugar e saber o que você está criando na sua vida. Fico muito feliz. Então, gratidão pelo convite, gratidão para todo mundo que está aqui assistindo a gente, quem vai assistir depois. E eu me chamo Cristiane Rodrigues, eu sou terapeuta financeira. Eu descobri que olhar só para o lado financeiro, o lado das finanças, que é um lado que eu trabalho muito e domino, não era tudo que me fazia completamente feliz. Então eu tive que olhar os meus padrões, saber o que tinha lá embaixo, por que eu tinha dificuldade para criar e para manter o dinheiro na minha vida, né? Onde é que nascia esse padrão? E aí eu entrei para esse universo das terapias alternativas, me apaixonei e hoje eu trago esses dois universos para fazer parte da minha vida. As terapias alternativas e o mundo financeiro. Como gerar mais dinheiro, como cuidar do dinheiro, como investir e como saber cuidar do nosso coração, né? Saber o que tem lá embaixo, por que a gente é assim. Você, Fran, me ensinou muito bem isso. Que quem a gente é hoje nasce lá no passado, em quem a gente foi um dia quando a gente era criança. E eu lembro exatamente que eu estava num supermercado e eu assisti uma live tua. E era exatamente falando sobre mãe. E eu chorei tanto, aquilo fez tanto sentido para mim. E ali eu decidi curar essa relação que era muito adoecida, muito tóxica em relação a mim, né? Eu tinha muita mentira que eu comprava em relação à minha mãe. E quando eu consegui trazer essa cura para minha vida, aí sim, eu consegui honrar quem veio antes e consegui trilhar esse caminho que eu estou trilhando, que é muito fantástico. Não, eu tô te acompanhando, mulher, e tá lindo o teu processo, né? E de pensar que quando a gente começou o resgate do feminino, até você já estava começando a olhar para o feminino, mas eu lembro que o teu primeiro depoimento veio essa coisa, né? Uau! Eu tinha até alguns movimentos que eu me envergonhava do sistema familiar e hoje eu vejo que é pura força, né? Que eu não tô sozinha, que eu tenho essas mulheres. Então eu gostaria que você contasse um pouco desse resgate seu interno que foi fortalecendo você para você estar no lugar que você está hoje, assim, né? Conto sim. Então tudo começou por aí, né? Eu percebi que tinha muita coisa, que eu julgava muito a minha família, que eu julgava muito o meu feminino. Nunca eu teria coragem de me colocar assim na rede social para falar com outras pessoas, para contar o que era verdadeiro para mim, porque eu me julgava tanto, e eu julgava tudo ao meu redor, né? Eu julgava meu corpo, eu julgava minha fala, eu julgava minhas escolhas. E se a gente está no julgamento de quem a gente não pode receber da gente mesmo. E se a gente julga a gente vai julgar tudo fora. E a gente não consegue ser grato, né? A gente não consegue receber o que tem. Então eu lembro que você me fez o convite, você e a Glaucia, né, me fizeram um convite para fazer parte da primeira turma do Resgate. Era o projeto piloto, lembra? E lá eu aprendi a história da origem do feminino. Você trouxe muito aquilo, mais ou menos, quando a criança sai do útero da mulher e o homem, ou o ser humano, vê a criança pela primeira vez, né? Então, nós, mulheres, éramos consideradas como deusas, né? Até que vem o masculino distorcido, com aquela questão de clã, e separa tudo, e aí a gente começa a ser um objeto de uso, né? Um objeto que serve para servir a outra pessoa. E, Fran, semana passada me veio uma consciência assim, muito forte do quanto que a gente tem a guerra com o feminino desde muito cedo, né? Porque uma gestação, a gente sabe que tem gestações que são bem complexas, né? Que a mãe sofre, sente dor. Então, a gente no útero, ao saber que a gente está fazendo a nossa mãe sofrer, a gente já deve comprar aquelas crenças do errado de nós, né? Então, veio muito essa consciência do quanto que eu entrei em guerra com a minha mãe por achar que eu machucava ela, por achar que o meu nascimento tinha atrapalhado a vida dela.
e também de entrar em conflito com a mãe por conta do pai, né? Que a gente que é mulher e tem o feminino bem exacerbado, a gente vem com essa questão do masculino, de querer ser vista, querer ser amada, né? Então, eu creio que ali nasceu essa competição com a minha mãe. A minha mãe já faleceu, ela faleceu quando eu tinha 16 anos. E nesse momento de ruptura, quando ela faleceu, foi que caiu as minhas fichas para reconhecer quem ela era. E você trouxe a constelação para minha vida, né? Eu fiz o primeiro curso de constelação, porque você foi esse direcionamento que me fez escolher isso. E de olhar o quanto que a gente briga com aqueles que vieram antes da gente, né? E se a gente não consegue ter honra por aqueles que deram o nosso material genético, a gente não vai honrar nós mesmos. E eu sei que tem pessoas que têm conflitos, têm problemas com a família, mas não é sobre amar o outro, mas é sobre respeitar e aceitar o outro, assim como a gente quer ser aceito, né, por todo mundo. E trazendo para o nosso tema de hoje, só no momento em que eu consegui honrar o útero que me trouxe, é que eu consegui descobrir o meu propósito de vida, descobrir como fazer dinheiro, fazer muito dinheiro, porque a gente fala de fazer dinheiro, mas é aquele ganha e perde, né? Ganha e paga a conta. Mas não, fazer dinheiro para realmente criar sonhos, não é fazer dinheiro só para pagar dívidas. Mas foi a partir do momento que eu olhei e percebi que a minha força estava em honrar aqueles que vieram antes. Então, meu amor, de todo o meu coração, a sua descoberta e o momento que você escolheu trilhar esse caminho é muito grandioso, porque você descobriu a si mesma e descobriu como entregar isso para outras pessoas, e isso não tem preço, porque eu sou muito grata a você pelo momento que você me trouxe essa cura, viu? Que lindo, meu amor. E eu sou grata, né, de você ter se permitido a realmente caminhar junto, e ao mesmo tempo que eu fui cada vez mais lapidando, né, e fortalecendo o meu propósito, você também foi. Então é irmã de caminhada mesmo, né? Eu tô acompanhando e tá lindo demais. Então eu queria, assim, que você trouxesse para essas pessoas que estão chegando, né? Qual que é essa relação, então? Porque muita gente chega... Ai, Fran, o que tem a ver o meu dinheiro com a minha mãe, né? Você falou sobre essa questão de se rejeitar, quando você rejeita onde a sua origem, você rejeita a si mesma, né? Mas dentro dessa visão sistêmica, qual que foi o maior aprendizado vivido na sua pele? Porque teoria é muito fácil, né, Cris? Nós encontramos um monte por aí, um monte de textos e coisas falando sobre essa relação, mas como nós passamos por esse resgate olhando lá na profundeza mesmo, né? Uma coisa bem visceral, e hoje ainda isso vai reverberando no nosso dia a dia. Qual que foi o entendimento, esse saber que você acessou, assim, que você poderia compartilhar? Tá. Na constelação a gente aprendeu, né, Fran, que para mim faz muito sentido, assim como podem ter várias outras teorias, mas isso fez sentido para mim, fez eu curar muita coisa na minha vida, que a nossa mãe, ela tem um olhar do dinheiro, que é a criatividade, que é como a gente gera essa energia, porque o dinheiro, ele nada mais é do que uma energia de criação, né? Com dinheiro você paga bons lugares para você morar, você paga bons alimentos, você compra uma forma de lidar com a saúde através do que você se alimenta, do que você consome, da saúde. Você pode morar bem, você pode se vestir bem, você pode comprar cursos, porque se eu não tivesse a questão financeira, eu não teria chegado até aqui. Então o dinheiro, ele tá a ver com a energia da criatividade. Quanto mais criativo você é, mais dinheiro você consegue gerar, né? E tem a ver com a nossa mãe, porque a nossa mãe é aquela que recebe dentro do útero dela um ser que vai se multiplicando e se formando e crescendo. Então é a própria criatividade, né? A gente pode ver como a mãe terra, né? Porque a terra gera alimento, gera água, gera ar, gera tudo. Então a nossa mãe tem esse arquétipo da nutrição, do gerar, do criar mais possibilidades. E a constelação fala disso, e para mim faz muito sentido que a mãe tem a ver com a energia do dinheiro,
ela é essa criação, essa multiplicação que sempre cria mais. E o pai tem a ver com a energia do trabalho, né? Então, a minha cura foi nessas duas energias. Eu julgava muito meu pai, julgava as escolhas dele, julgava, lembra, né? Eu fui para tua casa e você fez uma cura muito forte comigo. Eu julgava meu pai, eu julgava as escolhas dele e você falava: honra teu pai, recebe o teu pai. E quando não eu aprendi salva também, teu pai, né? não Não salva queira o teu salvar. pai. Eu acho que até trazer um pouquinho disso, né? De querer carregar a vida dos outros é importante, Fran. E quando eu também curei a relação com o pai, eu descobri qual que era o meu verdadeiro propósito. Porque eu estudei contabilidade e esse mundo financeiro, mas não fazia sentido para mim. Eu não queria ganhar dinheiro com isso porque eu não tinha prazer. Quando eu fui para as terapias, eu encontrei as terapias, mas eu também não queria ir só por ali. Então, quando eu aprendi a respeitar meu pai, eu trouxe as duas. E hoje eu trabalho inconsciente para ver o que está criando a tua escassez ou tua limitação financeira, né? Porque tem gente que atinge um nível bom, mas nunca ultrapassa, né? Para que eu pudesse levar o meu trabalho de um jeito que eu tenho prazer de fazer. Porque prazer é uma condição natural nossa que a gente ignora, né? E o que a constelação e esse mundo de entender as minhas relações me trouxe? Me trouxe aquilo de entender que não é o que eles escolheram, gente. A gente julga a escolha da pessoa. Você não sabe de nada, por que a pessoa escolhe aquilo. E assim como a gente não quer ser julgado, que direito a gente tem de julgar o outro? Então eu voltei no momento em que eu estava no útero, sendo acolhida por um ser que estava gerando a minha vida, e honrei esse momento, sabe, Fran? O momento do amor dela me dar o material genético para eu construir essa carne, independente do que ela escolheu ou do que ele escolheu. Ela era uma mulher com suas questões pessoais, com problema às vezes sexual, problema de autoestima, problema de dinheiro, de carreira. Cada um vivendo a sua questão. Mas ela gerou o meu material e eu escolhi isso. Porque tudo é livre-arbítrio, né? Então, olhar isso e falar disso com leveza, isso é a cura. E pode parecer às vezes que a gente não vai conseguir, que é difícil, mas não para. Não para. Porque a Fran é prova viva do quanto que eu ainda julgava a minha família. E foi várias viradas de chave, né, gente? É muito isso, assim, eu sempre falo, Cris, se a gente quer construir o nosso futuro, a gente tem que olhar para essas coisas agora. Porque é uma coisinha aqui que vai encaixando, uma coisa ali que vai encaixando e que vai fazendo a escadinha para a gente chegar onde a gente quer, né? Então, na medida que você foi encaixando as coisinhas ali, né? Então, honrou o seu corpo, honrou sua mãe, recebeu. Gente, o primeiro sucesso é nascer. O primeiro sucesso é nascer. Para você nascer, você já teve sucesso, porque a sua mãe correu risco de vida, né? Podia acontecer muitas coisas. Então, o primeiro sucesso nosso é nascer. E aí, a gente vai lá, olha para isso, olha para essa relação. Eu vi aqui que teve uma deusa que fala, agora fez sentido, porque eu odeio meu pai até hoje, né? Então, assim, gente, quando a gente fala de honrar pai e mãe, nós não precisamos concordar com tudo que eles fazem, né, Cris? Mas nós temos que, como menores, como hoje eu falei sobre hierarquia na live de manhã, Cris. Então, como pequenos, que veio depois, né, que a gente só existe porque eles existem, a gente só precisa entender que a gente não vai mudar a história deles. A gente pode tomar a força deles para fazer uma nova história. Então, se a gente está percebendo que tem como fazer diferente, ao invés de ficar gastando energia lá tentando convencer para que eles mudem, nós fazemos diferente agora, nós mudamos agora. Então, a gente para de desperdiçar aquela energia, né? Então, não adianta, você não precisa concordar com seu pai, mas é importante você entender que você só existe porque ele existe, né? Então, a partir desse lugar, começa a incluir o seu pai. Mesmo que seja dolorido ainda, né, Cris? No momento que a gente vai caminhando e olhando para as coisas de um outro lugar, não do lugar da julgadora. Porque sem perceber, né, a gente paga um preço tão alto pelo julgamento, né, Cris? Isso acontece muito, assim. E a visão sistêmica, ela contribui justamente para que a gente
pare de ficar julgando e entenda que tem algo por trás das escolhas, como você disse, né? E, Fran, assim, uma coisa que... E não é de uma hora para outra, tá, gente? Eu falo muito isso no mundo dos investimentos, né? A pessoa acha que ela vai começar a investir e ela vai se tornar milionária. Não é. É uma construção. Você pode, sim, porque eu conheço milhões de pessoas que aconteceram isso e eu tô caminhando para isso. Mas não é de uma hora para outra, né? É uma construção. Se você está disposto a construir, você consegue. A questão com os pais é a mesma coisa. E até hoje, ainda me dói muito ver a situação financeira que o meu pai escolhe viver. Porque ele é um ser que está vivendo a experiência que ele precisa viver. Então, independente se ele vai ter muito dinheiro ou pouco, é a experiência dele. E isso é algo que ainda me bate. Só que hoje ter respeito e entender que ele está fazendo o melhor que ele pode pela vida dele, me tira do lugar de me sentir superior. Sentir que eu sou maior do que ele. E hoje eu recebi uma mensagem dele tão incrível, sabe? Dele dizendo o quanto que ele me respeita pelo meu trabalho, ele me ama e ele me honra. E antes, quando eu estava lá atrás, olhando para a história deles, eu não conseguia construir a minha história. Porque eu estava tão ocupada querendo olhar o que eles estavam fazendo de errado, que eu não conseguia construir a minha família. Então, isso é um grande sabotador. Olha para isso, o quanto que a gente se sabota, e eu falo para vocês de coração. Olha o quanto que a gente sabota, querendo olhar para a vida dos outros que estão atrás da gente para justificar a nossa não escolha. Então, tem um universo de possibilidades disponível, desde que a gente pare de mentir e pare de ficar olhando para a vida de outras pessoas e escolha aquilo que é verdadeiro para a gente. E tudo é possível para todo mundo. Que incrível. Ainda mais a gente descobrindo, né, Cris, que o nosso útero pode criar uma vida, né? Então, por que que a gente não pode criar a nossa vida, a nossa realidade? Então, quando você diz tudo é possível, é desse lugar mesmo, né? Lá do nosso ventre mesmo, da criação, Dá tudo. Dá tudo, dessa força uterina mesmo, né? Então, é maravilhoso quando a gente consegue se conectar e assumir esse lugar, parar de usar esses sabotadores. Adorei que você trouxe isso, porque os passos que Bert Hellinger fala, né, para você ter sucesso financeiro, primeiro, honre pai e mãe. Fique em paz, né, com o seu passado, com o seu presente, que com certeza o seu futuro terá paz. Então eu gosto muito dessa passagem lá que Bert traz, porque a gente sabe que é isso, né? E Cris, eu queria que você dissesse então para essas mulheres que estão chegando, né, que elas chegam como, por exemplo, talvez não era o nosso jeito de ter dúvida que era esse caminho, mas a gente sabe que muitas mulheres chegam, Fran, eu já desisti de tudo, a minha situação com a minha mãe não tem jeito, ou a minha mãe não tá mais aqui entre nós, ou eu não tenho tempo, ou eu começo as coisas e não termino, eu não tenho condição. O que você gostaria de dizer para essas mulheres que estão ali colocando um monte, né, de questões na frente e deixando passar essa oportunidade de olhar para o que tem que ser visto? Eu percebo, Fran, e eu acho que cada pessoa tem que olhar em relação à sua própria realidade. Eu percebo que o primeiro passo é a gente parar de olhar para o que não está dando certo. Isso é uma grande mentira. Ontem eu não dei certo, tudo bem. Mas eu ontem estava com uma mulher que ela vendeu brigadeiro para hoje ser Master em Theta Healing. E hoje os cursos dela tem 20, 30, 40 pessoas e ela transforma a vida das pessoas. E a gente sabe que um curso de Theta Healing tem um valor mais alto. Então a pessoa vendeu o brigadeiro para fazer o curso dela. Então, tudo que a gente coloca energia, expande. Se você está colocando energia naquilo que não dá certo, aquilo vai expandir. E não existe essa de castigo, porque Deus... Não existe. Deus é você. Você é o criador da sua realidade. Enquanto a gente ignorar isso, a gente vai continuar sofrendo, porque eu estou criando a minha destruição. Então é parar de olhar para o que não dá certo e colocar sua energia no que eu posso fazer de diferente. E uma das ferramentas que eu mais utilizo na minha vida são as perguntas. Então, eu sei que pode ter alguma coisa que não está funcionando tão bem,
mas o que mais é possível? O que pode melhorar? O que eu não estou percebendo aqui? Que presente tem aqui para mim, né? Porque você vai começar a ter clareza sobre algo que você não está percebendo. Então, para de se fazer de pequeno, porque ninguém é pequeno. E se não fizesse sentido a sua vida, pode ter certeza que já teriam te tirado daqui. Porque nada no universo é sem sentido. Não existe uma planta, um bichinho, não existe nada que não tenha uma função. E você tem a sua. Você só não está escolhendo ouvir a sua voz porque você talvez esteja num ciclo de pessoas que falem tanto aquela mesma coisa que você se tornou também aquilo. Então, hoje na internet, a gente fala, né, Fran? Entra na tua rede social, entra na minha, tem muito conteúdo, tem muito material gratuito, mas às vezes a pessoa está tão bloqueada que ela não recebe nem no gratuito. É claro que a nossa mentoria é paga porque eu investi muito dinheiro para ser quem eu sou hoje, mas quando eu não tinha dinheiro, eu recebia do gratuito. Então, entra nas redes sociais, consome o material, para de mentir para si mesma e, gente, de verdade, eu falava várias vezes para mim, mentirosa, você tá mentindo. Quando eu dizia eu não tenho dinheiro, eu falava você tá mentindo. Porque quem faz dinheiro somos nós. Então não existe essa de não ter dinheiro, não ter uma condição. É você que gera a condição necessária para você criar a sua vida. Então é sair do lado de vítima, porque a vítima ela não pode mudar a sua vida, né? Tem um culpado lá que está causando alguma coisa para ela. Então é sair do lugar de vítima, percebe que está disponível. E eu falo desse lugar de alguém que veio lá de baixo, né? Alguém que já tinha família com bens e com nada. E também não tem nada de errado nisso, é uma escolha desse ser. Mas eu sei o que eu passei para estar aqui. Mas só foi no momento em que eu deixei de ser vítima da minha história e passei a me empoderar do meu poder. E aí você vai se conectar com pessoas que falam uma linguagem diferente, com possibilidades diferentes. Você vai ler coisas diferentes e você vai atrair aquilo que faz sentido para a sua vida. E não adianta achar que a Fran ou que eu, a gente vai te dar o caminho ou o direcionamento do que seguir. A gente não pode te dar isso porque está dentro de você. E cada pessoa veio com uma habilidade única para desenvolver aqui. Enquanto você não encontrar isso, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque você veio com um projeto de vida. E se você não está vivendo esse projeto de vida, você está gastando tempo com algo desnecessário. Então, eu acho que é olhar para dentro, parar de mentir para si mesmo, escolher um caminho que faça sentido para você. E não vai ser fácil, você vai cair, você vai se auto-sabotar, você vai chorar, você vai voltar para o padrão antigo, mas não para de andar. Porque a gente tem um tempo, né, Fran? Um tempo limite aqui para viver nessa carne. E para que você está vivendo? Para se fazer de pequeno, de vítima, para sofrer? Ou para criar algo diferente para sua vida? É mais ou menos isso que eu penso na minha vida, sabe? Incrível, amor, incrível. E eu sempre falo, né, Cris, que quando a gente se une, né, pessoas, mulheres aqui que se unem para fazer diferente, mesmo o dia que a gente não tá bem, vai ter aquela outra que vai segurar a nossa mão, né? Que a gente vai pedir, gente, preciso de um colo aqui, preciso, né, de uma força, de uma palavra para eu sair desse lugar. Então, isso que é legal, assim, quando a gente se encontra, enquanto irmãs mesmo de caminhada, né? Faz essas amizades lindas de tanta expansão, gente. Então, assim, a Lu até comentou, Cris, assim, que o meio faz a diferença, né? E faz mesmo, Total. Lu. Faz total. Só que tanto eu quanto a Cris, nós viemos de lugares super escassos, né, Cris? De muita dificuldade, de muita, realmente, assim, de pouco recurso. Nós podíamos ser mais uma daquelas, né, entre tantos. E nós tomamos a força daqueles que deram conta para hoje estar aqui. E aí a gente juntou com outras pessoas que também estão nesse movimento, né, de expansão, de consciência. Então, você não é refém, que é o que a Cris falou. Você não é refém de uma condição única. Se lá no passado isso aconteceu, usa aquela força. Se você deu conta de lá, então você não é uma ingênua coitada que não vai conseguir, né? Tem uma força de quem sobreviveu às dificuldades, né, Cris? Como você falou,
Só você sabe o que você passou para chegar aqui, só eu sei o que eu passei para chegar aqui. A gente compartilha alguma coisa, já fica de cabelo em pé, né? Mas a gente sabe que teve uma estrada, uma caminhada, mas que ao invés de a gente dizer, ui, coitada dela, a gente disse, olha a força dela por ter dado conta e ter feito diferente. Então, eu acho que para vocês que estão chegando, mulheres que realmente acreditam que não vão conseguir, lembre-se disso. Vocês já conseguiram passar pelo pior. Porque se não tivesse passado pelo pior, não estaria aqui, né? E eu digo, o que mais é possível? Me surpreenda, universo. Não pode, não precisa ser difícil essa caminhada, né, Cris? Eu acho que toda vez que a gente vai entregando e devolvendo os pesos e as crenças e assumindo a nossa responsabilidade, ao invés de ficar difícil, a gente fica em êxtase, né? Ver aquela coisa, aquela força da vida, aquele prazer mesmo, o brilho nos olhos de poder estar construindo a nossa realidade. Então é sempre, gente, eu acho que até a forma de falar é importante, porque a Lu comentou, caminhada é difícil, né? Não, Lu, muda esse mantra, pelo amor da deusa. Cada vez minha desafiadora. Pode ser desafiadora, mas cada vez é mais alegre, mais divertida. Como pode ser mais divertido, né? Como E, pode, gente, assim, né? eu uso um mantra, né, Fran? Eu acho que você também usa, que é um mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E não é tudo de bom, tá? Às vezes vai estar caindo o mundo, mas você tá aqui sabendo que, primeiro, as estrelas, nada tá se batendo, os planetas não estão se batendo, nada tá quebrando no universo. Então, o conflito tá dentro da gente. Tá na forma que eu olho para aquilo que acontece fora de mim. Então, respira. A gente fala muito do respirar, mas parece aquele papo de monge, né? De quem tá lá no Tibete meditando. Mas, gente, se a gente não consegue respirar diante de uma situação, é você que tá enlouquecendo. E de verdade, todo mundo, eu repito, todo mundo tem uma jornada aqui. Você que vai escolher se ela vai ser louca, desafiadora, com depressão, ou se você vai falar, chegou a hora de eu escolher diferente. E se tem gente aí fora vivendo uma vida diferente, eu também posso. Agora, se você tem um ponto de vista dentro de você que não pode, que não dá, que é difícil, não adianta. Porque você vai criar a sua vida a partir daquilo que você acredita. Olha aqui, a Andrea colocou, como pode melhorar? Todo dia, para toda situação, pergunta, como pode melhorar? Você está pedindo para que uma lei divina, para que qualquer ser de luz te auxilie a entender como melhorar aquela situação. E tudo que aconteceu na minha vida veio através de saber que existia algo além daquilo que eu estava vivendo, né, Fran? Que é a nossa amizade, que é aquilo que a gente vive e o que a gente leva para a vida de outras pessoas, né? Então é sair daquela questão de querer ser pequenininha para o mundo, ser pequena para os nossos pais, porque eles são grandes e eu não sei nada do que acontece com eles, mas ser grande para o mundo. Então é possível, não é papo de quem tá querendo vender alguma coisa, não. É sobre a nossa vida. E se você estiver disposta a escolher, vai funcionar para você. Arrasou, mulher! Que saudade! Eu tô indo, vou marcar para ir para tua cidade, viu? Pra gente ficar juntos, criar um monte de coisa junto. Tô contando os minutos, mulher. Eu vejo solzão aqui, eu digo, ai meu Deus, vem pra cá pra gente aproveitar a nossa vida, como pode melhorar. Ai, gente, é ganhar dinheiro, se divertir e ainda contribuir para a vida de outras pessoas, né, Fran? Isso tá disponível. Tudo disponível. É o que a Cris falou, todo mundo tem o seu propósito interno, né? De alguma forma, quando resgata tudo isso, acessa essa força que você tem, para de brigar com o que não tem, o que não deu certo. E para finalizar, até queria, ontem eu vi um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, Alone Holmes, eu acho. É alguma coisa assim, gente. Depois eu posso até passar no Telegram sexta-feira, que é um dia bom de indicar filme, né, pra mulherada ficar vendo, maratonando no final de semana. Alguma coisa Holmes. E aí ela falava, o Holmes, Sherlock, ele falava assim, pare de ficar querendo ver o que você quer e olha para o que realmente está existindo agora.
Uau, fala Uau. das ilusões, gente. Então pare. Enola Holmes, maravilhosa, Cleide, obrigada. A Miriam Adoro. também. Enola Holmes fala de empoderamento feminino, muito legal desse propósito, do quebrar regras, de fazer o que você quer escolher. Isso que ele fala, Cris, depois você vê. Fazer o que Vou você quer assistir. escolher e não o que escolhem para você. Que mais é E olha só, possível. hoje eu estava vindo para o aeroporto, né? E tava eu e uma amiga que a gente criou classe de barra de Axis aqui em Curitiba, foi Que muito legal. expansivo. E aí ela esqueceu o óculos dela. E aí ela falou assim: eu ainda falei para mim, não esquece o óculos. Aí eu falei: percebe o quanto a gente fala o que a gente não quer que aconteça, ao invés de falar o que a gente quer que aconteça? Por que ela não falou eu quero lembrar do óculos? A gente diz eu não quero esquecer. E, gente, se a gente não tá na presença, a gente não percebe que a gente é o nosso auto-sabotador o tempo inteiro. Então, percebe se você fala mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. E se você vive mais no passado ou no futuro, querendo criar uma coisa que ainda não existe, ou vivendo lá no passado, do que aqui, agora, no presente. Essas são ferramentas. Se vocês usarem um pouco dessas ferramentas que a gente falou aqui na live, eu tenho certeza que já mudou toda a vida de vocês. A O Nola nome do Holmes, filme. Enola Holmes é o nome do filme. E é isso, né, Cris? Eu acho que essa frase, pare de ficar olhando para o que você quer, né? Porque no sentido assim, de muitas vezes a gente também fica na ilusão de como a coisa deveria ser e não acaba tomando a força de como é, que acontece exatamente no nosso sistema familiar, né? Então, no nosso sistema familiar, a gente não honra porque a gente fica lá querendo que a coisa seja do nosso jeito. E aí a gente não toma força de como é o jeito que acontece as coisas. Então, você trouxe isso lindamente em todo o seu processo. Quando a gente honra isso, quando a gente traz o foco e coloca energia no que a gente quer, as coisas realmente fluem muito mais. Então, a gente está aqui, mulheres, para ajudar vocês a fortalecer. A Cris vai deixar o Instagram dela e eu vou convidar você para fazer a inscrição da Semana do Resgate do Feminino, que é gratuita, porque a gente compartilha que a gente é abundante, né, Cris? Então, vai no link aqui. E, gente, isso me curou, tá? Não é papo de louca, não. Isso me curou. Fran, só uma coisa que eu preciso falar para vocês que eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu tinha nojo. Eu tinha nojo do meu sangue. Uau. E você me fez honrar o meu sangue. Isso é muito sério, gente. A gente tem nojo de quem a gente é. A gente tem nojo da nossa natureza. E eu lembro que você me ensinou a plantar a lua, a encontrar qual era o que estava dentro de mim, o que estava acontecendo com a lua. Você ensinou como que as mulheres lidam com os homens, por que a gente vive em guerra com a gente e com o outro. Então, se joga. Se você não investir em você, ninguém vai investir. Então, seja você sua melhor amiga, aproveita esse processo que a Fran está entregando e está entregando gratuito. E por quê? Porque ela quer vender? Também. Porque é digno dela receber pelo que ela entrega. Mas porque ela sabe que o que ela entrega muda a vida de pessoas. E se tem pessoas mudando a vida, o universo inteiro está sendo grato e ela vai receber também. Então, entrega para você, entrega para aquilo que é verdadeiro. Recebo. O meu Instagram é @Cristiane N de Nascimento Rodrigues. Eu vou colocar aqui também. E fiquem à vontade para trazer mensagem para mim. Eu tô aqui também para contribuir com vocês, assim como eu recebi muito dessa mulher. Ai, maravilhosa, gente. Obrigada, Cris. E é isso, mulheres. A Semana do Resgate do Feminino, ela é gratuita para vocês, né? Realmente porque a gente compartilha muito conteúdo. Muita gente está numa condição que a gente esteve já, né, Cris, de não ter condição de fazer um aprofundamento, mas a gente foi lá, foi se fortalecendo e depois a gente teve condições, a gente foi investindo muito na gente, a ponto de hoje a gente estar aqui extremamente forte, né?
para a gente poder vivenciar os Empoderadas. nossos processos, os nossos desafios e inspirar outras mulheres a também vivenciar tudo isso. Então, o que mais é possível, né? O que Toda mais essa é força, possível. toda essa força feminina. É muito bom ter vocês aqui, meus amores. Eu convido vocês, além de se inscrever no link da bio aqui, tem o Telegram e também tem live amanhã às 7h37. Sabe o que eu vou falar, Cris? Me Eu tô conta. falando amor em ordem e amanhã eu vou falar sobre o equilíbrio de troca. E, gente, a gente desequilibra isso o tempo inteiro. O Isso, e aí tempo a gente fica inteiro, o tempo inteiro. E aí dá emaranhado, e aí a gente fica travada na vida e não sabe por quê. Aqui você sabe por quê e tem as ferramentas para você fluir. Gratidão, meu amor, sinta meu abraço, meu cheiro. Venha logo que eu tô te esperando te receber aqui. Um Tá bom, eu vou beijo. sim. Eu te honro muito, honro a sua jornada. Eu tenho um respeito e uma admiração pela pessoa que você é e por quem você ainda vai se tornar. Gratidão, tá? Um beijo para todo mundo que ouviu a gente, que tirou um tempinho para estar aqui. Gratidão. Gratidão. Tchau, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Fui!